verdade é EPI, como a gente discutiu no outro bloco. Não tem muito o que ficar inventando aqui. EPI todo mundo já está acostumado a utilizar, a ver, seja um mais simples, um mais robusto, certo? Então, equipamento de proteção individual. Existem muitos tipos, certo? De equipamento de proteção individual. A gente vai citar aqui apenas alguns, certo? E alguns mais relacionados justamente a rotinas para quem trabalha com a parte elétrica, que é justamente o foco principal aqui do nosso curso, certo? Então, só que antes disso a gente tem que citar que este questão de EPI é dado pela NR6, certo? E a NR6 ela obriga no seu item 6.2 que os EPIs tenham o CA. Alguém sabe o que é CA? Certo? Não sei. Mas, se vocês já ouviram falar de certificado de aprovação, o que seria certificado de aprovação? Certificado de aprovação, digamos, em maneira simples, seria um número que garante que esse equipamento foi testado, certo? E está de acordo com as regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego, que garante a sua segurança, certo? Então, cada EPI que tem seu CA, você pode entrar no site e conferir. Só você digitar lá o número do CA. Eu disponibilizei no material que está para vocês, disponibilizei o link, vocês podem ter acesso ao site, e aí vocês vão lá, só digitam o CA e vocês conferem até quanto está válido, certo? Como tem todos os detalhes da empresa e tudo mais. Então, CA, certificado de aprovação. A NR6 já obriga que todos os equipamentos de proteção individual tenham CA, certo? E aí, de acordo com cada CA, o nível de proteção desses EPIs são de diversas variedades, certo? Para diversas aplicações. Eu não diria infinitas, certo? Porque se formos pegar o pé da letra, infinita seria um exagero, mas muitas e muitas aplicações, certo? Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de luvas, certo? Luvas, óculos e tudo mais. Então, todo produto tem seu CA estampado. Pode procurar que todo EPI, certo? Se ele garante, está de acordo com as regulamentações técnicas, certo? Para garantir a saúde e segurança do trabalho, do trabalhador. Então, ele vai ter o seu CA. Todo produto que é considerado EPI tem o seu CA, certo? Então, a NR6 ela traz algumas definições, algumas obrigações, certo? Dentre elas, ela diz o seguinte, que a empresa tem algumas obrigações, dentre elas, fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias. Ou seja, ela obriga que o empregador, certo, forneça gratuitamente os EPIs para os seus empregados e em perfeitas condições, certo? Então, não está aqui necessariamente dizendo que tem que ser novo. Por exemplo, se estiver em perfeitas condições, certo? E isto também leva em consideração os prazos que são definidos para fazer testes nesses EPIs e tudo mais, então o empregador pode estar fornecendo para você utilizar. Na verdade, ele tem a obrigação de lhe fornecer e gratuitamente para você utilizar. E quais seriam as circunstâncias? Sempre que as medidas de ordem geral não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho. O que seriam essas medidas geral? Seria os EPCs, certo? Então, se os EPCs em si não garantem a proteção total do trabalhador, então o empregado, na verdade, ele tem a obrigação de fornecer esses EPIs, certo? Então, por isso que eu falei no bloco anterior, que a junção, certo, a utilização de EPCs com EPI, que garante muito mais a proteção do trabalhador, a proteção da equipe. Então, aqui é uma das circunstâncias. Outras circunstâncias, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. Ou seja, as medidas de proteção coletivas são necessárias para proteger o trabalhador? Sim, só que elas ainda estão sendo implantadas. Então, o que é que deve se fazer? Utiliza-se EPI quando elas estão sendo implantadas, certo? E para atender situações de emergência. Então, com certeza, EPIs para atender situação de emergência. Por exemplo, a máscara contra
fumaça, contra incêndio e tudo mais, e diversos outros EPIs. Como eu já citei, a CIPA, o SISMIC, eles são os órgãos principais por estarem se preocupando com isso aí. Caso elas não existam na empresa, certo? O trabalhador responsável pelo serviço tem que estar se adequando a isso, se preocupando com isso, certo? E por último, caso não exista esses, o próprio empregador tem que garantir que essas normas sejam cumpridas, porque, mais uma vez, elas são feitas justamente para proteger a sua vida, a sua segurança, garantir a sua segurança e saúde no trabalho, certo? Então, dando continuidade aqui na questão de EPI, como eu falei das obrigações do empregador, aqui a gente pode, dentre elas, a gente pode citar, certo? Que foi extraído diretamente da NR6, adquirir o adequado ao risco de cada atividade, ou seja, o empregador ou os órgãos responsáveis, certo, por estes serviços tem que saber definir qual seria o EPI mais adequado para cada atividade e fazer a aquisição deste EPI para que o mesmo possa ser disponibilizado para os trabalhadores, certo? Então, ele tem essa obrigação, certo? Quando a gente fala aqui a obrigação do empregador, mais uma vez, eu estou enfatizando que é uma obrigação que ele pode estar realizando direta ou indiretamente. Diretamente, como é que seria? Ele iria lá, ia fazer o levantamento do que é que precisa, certo? Quais são os riscos, quais os EPIs devem utilizar, e ele mesmo disponibilizaria. De forma indireta, seria pessoas responsáveis, certo? Que, pelo setor, pelos serviços que fariam esse levantamento e passaria para outro setor, para o próprio empregador, para que fosse feita a aquisição desses materiais, certo? Então, dentre elas, exigir seu uso, mais uma vez, ou os órgãos responsáveis, ou o responsável pelo serviço, ou o próprio empregador, ele tem que exigir o uso do EPI. Goste você, trabalhador, ou não. Na verdade, essa frase não deveria nem existir. Vocês deveriam utilizar sempre 100% dos EPIs e os EPCs, porque vocês deveriam utilizar eles não porque o empregador, não porque a CIPA, o SISMIC vai lhe cobrar, mas você deveria utilizar porque ele está aí justamente para proteger você, ele está aí justamente para garantir sua segurança, garantir sua saúde, certo? Diminuir os riscos, e para você ter acidentes, certo? Lhe proteger de acidentes. Então eles são feitos justamente para você. Então comece a pensar realmente se você está utilizando um EPI, um EPC, simplesmente porque o empregador ou os órgãos responsáveis exigem, se você está agindo correto, certo? Porque eles são feitos para proteger você. Então, primeiro, você tem que pensar na sua vida. Então, vamos começar a mudar esses pensamentos aí, certo? Dentre eles também a gente tem fornecer, o empregador tem que fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Ou seja, somente vai fornecer EPI com CA, certo? Porque é o CA que garante que ele foi aprovado, é o CA que garante que aquele EPI está adequado para determinada função, certo? E aí, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Mais uma vez, o empregador, o órgão responsável, a pessoa responsável, além de ele disponibilizar o EPI, ele tem a obrigação de lhe dar treinamento sobre como você deve guardar, manusear, certo? E limpar o EPI, certo? Então, você tem que ter todo esse treinamento para que seja garantido que você esteja trabalhando com EPI, certo? Sempre em perfeitas condições, em boas condições. E aí, a questão de testar, tudo mais já cabe aos órgãos responsáveis ou que ele contrata um órgão para estar sempre fazendo isso, que a gente já discutiu, que é a questão de testar esses equipamentos, faz parte de toda aquela documentação que é exigida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, vai ficar todo num laudo só, num documento só, certo? E aí, dentro das obrigações também, a gente tem também, no caso, quando é identificado que algum EPI está com algum dano, é obrigação do empregador substituir imediatamente
por outro, certo? Por outro em perfeitas condições, em perfeito estado. Então, se você enxergou, se você analisou, tem alguma imperfeição no EP que você está utilizando, não está mais adequado, não está mais com o para uso correto, certo? Então você tem que informar o seu superior, o responsável, a comissão responsável, o setor responsável, e aí eles têm a obrigação, o próprio empregador tem a obrigação de estar fazendo a troca desse EPI, certo? Então, também o empregador responsável pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada. Então, a manutenção, a higienização e manutenção periódica, ou seja, tem que fazer determinados EPIs, tem higienização e manutenção específicas, então cada empregador está se responsabilizando para que isso seja feito, certo? Essa manutenção, os testes, certo? Teste de refrigeração elétrica, tudo mais tem que ser feito. Caso alguma irregularidade aconteça, por exemplo, algum equipamento com CA que veio aprovado, certo, para trabalhar em determinada manutenção não esteja funcionando corretamente, ou alguma outra irregularidade, por exemplo, alguma empresa que possa estar vendendo esses EPIs com CA que possa ser falsificados e tudo mais. Então isso tem que ser comunicado ao Ministério do Trabalho e Emprego, dentre outras coisas que venham a fugir, certo, das normas e estejam sendo vendidos ou passados como se estivessem dentro das normas ou alguma anomalia e tudo mais, certo? Então tem que ser comunicado. E aí também registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podem ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos. Estão vendo aí o que eu já vinha falando? Então, o que é que acontece? Tudo tem que ser registrado, documentado. Então, ele vai registrar quais são os EPIs que estão sendo fornecidos, certo? Porque isso faz parte das documentações exigidas também pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Quais são os EPIs que estão sendo disponibilizados? Quais são as manutenções, certo? Como que está sendo feito? Qual é a equipe responsável? Então, dentro de todas essas documentações está também a questão de documento que vai estar lá dizendo quais são os EPIs que estão sendo utilizados, que você está fornecendo, certo? Então, tudo documentado. E aí, obrigações do empregado quanto ao uso do EPI. Então, o empregador tem suas obrigações, o empregado também tem as suas, certo? Então, dentro das obrigações do empregado, a gente tem usar, utilizando apenas para a finalidade a que se destina. Ou seja, determinado EPI tem que ser utilizado para apenas aquela área que se destina, certo? Então, se eu tenho um novo kit de isolação elétrica, eu não vou estar utilizando ela para estar fazendo outro tipo de serviço, outra execução de outros serviços, certo? Então, cada EPI para a sua devida área de aplicação, só e apenas, certo? Responsável pela guarda e conservação, você vai, como você já passou por treinamento, certo? Como conservar, como guardar, como manusear o EPI, então você vai se responsabilizar pela guarda e manutenção, certo? E comunicar ao empregador qualquer alteração que eu torne impróprio ao uso. A gente falou também que você vai fazer sempre a inspeção, certo? Tanto do EPC como do EPI. Qualquer alteração que deixe o equipamento e viabilize o seu uso adequado, ela tem que ser comunicada ao empregador, certo? De forma direta ou indireta, através do profissional ou setor responsável. E cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, você passou por treinamento, você sabe qual é o uso adequado. Então, se o equipamento estiver sendo danificado por questão de uso não adequado, você pode até sofrer sanções, certo? Porque você já passou por treinamento, então isso pode estar sendo negligência sua, certo? Então, seria até uma falta de respeito com a sua própria vida e com o próprio empregador, com o próprio setor, que disponibilizou tempo, dinheiro e tudo mais, por se preocupar com a sua vida, certo? E aí você não está, nem você mesmo não estaria preocupado com a sua vida, se você não estiver manuseando corretamente, não estiver agindo corretamente como deve ser feito na utilização de cada EPI. Então vamos lá, ter bastante cautela, ter bastante cuidado e saber realmente o que deve ser feito, prestar atenção nos treinamentos, manutenção, certo? Utilização, conservação, para que você esteja sempre garantindo o melhor para você.
porque, mais uma vez, esses cursos são feitos para você, certo? Então, aproveitem o máximo possível deles. Dentre os EPIs, a gente vai começar a citar sobre o capacete, certo? Então, o capacete é um tipo de EPI que é igual cone de sinalização. Todo mundo já viu alguém utilizando um capacete, certo? Mais uma vez, só enfatizando, existem muitos tipos de EPIs. A gente vai citar aqui só alguns, certo? Alguns principalmente relacionados à parte elétrica, porque não dá para a gente estar citando todos os tipos de EPIs, porque quem vai definir cada EPI adequado para cada execução de serviço vai ser os órgãos responsáveis por isso, certo? CIPA, CISMITEM, ou o profissional responsável, o próprio empregador. Então aqui a gente vai citar só alguns, certo? Então a gente vai citar alguns que são mais utilizados, que tenho certeza que todos que eu vou citar aqui, todos já viram, certo? Se nunca usaram, mas pelo menos já viram algum profissional usando ao longo de ou dos seus trabalhos ou ao longo da sua vida já chegou a ver, certo? Capacete nem se fala, certo? Porque o capacete é o que mais a gente vê. Eu acho que é o tipo de EPI mais comum que tem. Capacete, protetor ocular, os óculos, certo? De proteção, como a gente vai ver aqui, bota. Então, esses tipos de EPI são os EPIs bastante comuns no nosso dia a dia, certo? Então a gente vai ver aqui, tem um capacete de aba frontal, um capacete de aba total e o capacete conjugado com protetor facial. Mais uma vez, tenho certeza que vocês já devem ter visto todos esses três tipos de capacete, certo? A gente vai citar só esses três, só que tem o capacete, tem conjugado também com aba com proteção facial, com protetor ocular e assim sucessivamente, certo? Então, o capacete de aba frontal, ele é um dos mais conhecidos do mercado, como eu já falei, certo? Aqui a gente tem um exemplo dele, e ele é formado por casco e suspensão. Então, ele é um capacete que todos nós conhecemos, certo? Só que a gente não costuma estar separando ele por essas definições, em casco e suspensão. Só que, quando eu vou falar aqui agora, todo mundo vai saber, todo mundo já sabe o que é, só não conhece direito principalmente o segundo, seria a suspensão. O casco já fala por si só, certo? Então, o casco seria a parte de cima do capacete, que está justamente para proteger a cabeça do operador, certo? Contra queda de algum material, contra uma possível queda que ele venha a sofrer, certo? Se ele estiver trabalhando em altura. Ele é isolante elétrico, é bastante resistente, é impermeável, certo? Então, todas essas características aí estão no casco. E a suspensão é justamente a parte de dentro do capacete, seria essa parte composta por essas fitas, certo? Qual seria a função dessas fitas? A função dessas fitas mais finas é que é justamente amortecer um possível impacto que você venha a sofrer, certo? Então, essa suspensão garante que, caso você sofra algum impacto, ela seja amortecida e você não tenha um impacto direto na sua cabeça. Ele possibilita também que você regule, certo? Ele tem um regulador lá atrás para você regular com o tamanho que você quer, para ficar melhor adequado na sua cabeça. Ele tem essa parte frontal aqui também, que é justamente para absorver o suor, certo? Do operador. E ele também tem, nas partes laterais, ele tem encaixadores para você encaixar protetor facial, protetor máscara, certo? E protetor auricular e tudo mais. Então, tá aí o EPI tipo capacete, certo? Com casco e suspensão, como a gente tinha falado, altamente resistente, certo? Altamente resistente no caso de tensão mecânica, certo? Alguma queda que você não sofrer, certo? Alguma pancada, algum objeto cair, altamente resistente à questão elétrica também, é impermeável, certo? E está aí presente no nosso dia a dia das mais diversas formas. E aí a gente tem esse outro também, que eu acredito que muitos já tenham visto, que é a aba total. A única diferença entre um e o outro é, primeiro, a estrutura, certo? Que a aba frontal, o outro é a aba total, tem toda essa aba ao redor dele, certo? E aí,
Ele também possui o casco, suspensão, do mesmo jeito do outro. A única diferença é que ele não possui as fendas laterais. Essas fendas laterais, elas são as fendas que eu falei que é possível você encaixar certos protetores auriculares, protetor facial, certa máscara, certo? Então a única diferença entre um e outro é basicamente isso. Mais uma vez, cada equipamento desse tem o seu CA, certo? Cada equipamento desse tem o seu grau de proteção. Dentro dos capacetes a gente tem aba frontal com viseira, certo? Então, aba frontal com viseira tem o mesmo requisito dos capacetes, certo? Com casco, suspensão, só que agora você tem a protetor facial ao mesmo tempo, certo? Então, seria o mesmo tipo de capacete, só que agora com protetor facial. Ele é mais aplicado em alguns locais que você tenha risco de incêndio, como por exemplo se você for fazer manutenção em determinado quadro de distribuição, por exemplo, você pode ser que você fique sujeito a um arco elétrico no seu rosto, certo? Então você estando utilizando esse capacete com aba frontal, você está protegido contra a queda de objetos, você está protegido contra alguma permeabilidade de água e você também está proteger o seu rosto contra algum choque que você venha sofrer, algum arco voltaico, certo? Então você não vai sofrer queimaduras caso isso aconteça, certo? Então ele é bastante importante para essa quesito de utilização. Então, juntamente com os outros EPCs, por exemplo, com luva, com manga isolante, com a sua roupa com isolante também que está trabalhando altamente resistente, esse EPI vai garantir a sua segurança. Então, se uma pessoa estiver fazendo manutenção em um quadro e não estiver utilizando esse tipo de capacete com uma viseira frontal, essa viseira para proteger o rosto e sofrer alguma descarga elétrica, o estrago, certo? O dano que ele vai ter na sua face vai ser extremamente grande. Por outro lado, se ele estiver utilizando esse tipo de capacete, ele vai estar protegido, certo? Então, aqui a gente tem o abra frontal com viseira e protetor auricular, utilizado também em estabelecimentos que, além de proteger, de correr você ter o risco de essa explosão desse arco voltaico, você tem um barulho muito grande, por exemplo, em alguma subestação, que você pode ter zoada muito grande, certo, dos transformadores, motores e tudo mais. Então, no próximo bloco a gente continua falando de EPI, certo? A gente vai começar falando sobre os óculos de segurança. Então, no próximo bloco a gente continua, pessoal.